porque hoje é terça-feira, vamos à nossa rubrica Jogar em Casa. Ora, aqui estão as minhas campeãs do nosso Alô Portugal nesta terça-feira dedicada ao desporto. A Laura Seiles, não é verdade? Ginasta, portanto, e também a Maria Canilhas. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Olha, quero-vos dar os parabéns porque vocês são duas jovens muito simpáticas e que já andam a divulgar esta modalidade, muito conhecida também em Portugal e onde obtemos grandes classificações, e é sempre um prazer estar à conversa convosco. Olá, Laura. Que idade tens, Laura? 17 anos, pareces mais nova, toda a gente deve dizer o mesmo, não é? O que é bom em termos de exercício físicos ou destreza física é muito bom, não é? Sim. Porque és mais leve e tudo mais. Muito bem, e tenho a Maria, não se deve perguntar a idade às senhoras, mas também a pergunta é a mesma. Sim, eu tenho 20 anos. 20 anos, muito bem. Olha, a pergunta parece que é um bocadinho a base para as duas, mas de facto é isto mesmo. Como é que se apaixonaram por esta modalidade, ginástica rítmica, e quando é que tudo começou? Comece por ti, Laura. Eu sempre gostei muito de ginástica e balé, só que andava na natação. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para ginástica rítmica, onde praticava, no mesmo clube onde praticava natação. Entrei e a minha treinadora disse que eu tinha muitas capacidades a nível de flexibilidade e eu gostei e continuo lá. E nunca mais paraste? Desde que idade é que começaste? Comecei aos 8. Aos 8 aninhos, já lá vão uns bons anos, sempre com uma ginasta, sempre aqui uma grande atleta de alta competição. No teu caso, Maria? No meu caso foi mais por opção dos meus pais. Eles queriam que eu praticasse algum desporto. Eu também comecei na natação, só que eu não gostava muito. Então quis experimentar outro desporto e surgiu a rítmica aos 5 anos. Comecei num clube no Miratejo e depois fui para a SFUP, no meu clube atual. E onde é que fica? Na Cova da Piedade. Muito bem. E foram 15 anos da minha vida a fazer. E que não estás nada arrependida, hein? Antes pelo contrário. Olha, e para quem nos está a ver lá em casa, o que é isto de ginástica rítmica? Como eu costumo dizer, a ginástica rítmica é uma modalidade de elegância e paixão. A ginasta tem que ser muito elegante, tem que gostar do que faz e, sobretudo, ter muita força de vontade por causa dos treinos, que são muito intensivos. Pois vocês devem ter uma carga, digamos assim, horária Sim. bastante pesada, não é? Sim. Quantas vezes por semana ou quantas horas por dia? Nós na seleção treinamos sempre manhã e tarde, 4 horas de manhã, 4 a 3 horas à tarde, mas para a competição, sem ser na seleção, costumamos treinar de tarde 6 horas, mais ou menos. Então ocupa-vos grande parte do dia. Sim. E todos os dias? Sim. Impressionante, hein? E o que é que esta ginástica tem de diferente da outra, Laura? O que é que da outra normal, a chamada ginástica normal? Aquela, por exemplo, que se aprende na escola, tem os aparelhos mais relacionados para a artística, que é a barra fixa, as paralelas. A ginástica rítmica tem 5 aparelhos, tem a corda, tem a bola, arco, massas e fita. E para mim é mais elegante. É mais elegante, sem dúvida. Nós vimos é o ringue que se chama no ringue praticável. No praticável. E elas corrigem-me e têm todo o direito. No praticável, quando vimos as ginastas com essa elegância, portanto, a fazer os exercícios, é muito bonito mesmo. E depois a música a acompanhar, ainda mais bonito fica. Era das coisas que eu mais gostava de ver até nos Jogos Olímpicos, era aquela parte das ginastas, porque era bonito, é bonito de se ver. De facto, isto ocupa-vos bastante tempo, como vocês tinham dito. Como estava a dizer a Laura, podem ser utilizadas as fitas, as massas, as bolas. Neste caso trouxeste uma bola hoje, porque daqui a pouco a Maria vai fazer um exercício. Estas bolas que nós estamos a ver são diferentes, ou seja, pode-se comprar num sítio qualquer ou tem uma especificidade melhor? Tem a marca, tem várias marcas dentro da nossa modalidade, mas tem que ser este tipo de bola mesmo. Não pode ser uma bola tipo de futebol, não pode... Mas tem um peso certo, tem que ter uma textura certo, também? Sim, tem é um material diferente, é borracha e depois tem estas cores assim mais bonitas, consoante o gosto da ginasta e do fato e da música. Está tudo interligado. Sim, porque é para fazer aquele visual perfeito quando estão na vossa chamada atuação. E o que é que vocês gostam mais? Já percebemos que tu daqui a pouco vais fazer, Maria, digamos assim, uma atuação ou exemplificar com a bola. Tu o que é que gostas mais, Laura?
Eu ainda não consigo dizer qual Mas fazes com todos, com todas as, digamos assim, ajudem-me, com todos os aparelhos. Nós temos diversos escalões. Temos iniciadas, juvenis, júniores e séniores. E dentro desses escalões, cada ginasta tem dentro do escalão tem os aparelhos específicos. Em séniores costuma-se fazer arco, bola, massas e fita, que são 4. E quando se começa-se por onde? As pequenas costumam ter mãos livres, que é sem aparelho, e corda, arco de vez em quando, também se começa por bola, depois nos escalões mais acima é que já se começa a meter as massas e a fita. Engraçado. E nós somos bons nisto, não somos? Portugal está muito bem representado nestas competições. Pelo menos há uns meses atrás, creio eu, ajudem-me, o ano passado, até obtemos boas classificações, não foi? Não tivemos cá um campeonato... porque nós tivemos cá umas ginastas que, curiosamente, faziam atuações ou exercícios com os arcos, e acho que houve um campeonato na Maia, na região norte do país... Onde de facto até ficamos bem classificados, quer dizer, não... Deve ter sido o AGN Cup. Deve ser, senhora. Sim, nós nos torneios internacionais cá em Portugal nós costumamos ter assim melhor classificação, mas em taças do mundo, com ginastas de topo, ainda é um bocado difícil, porque em Portugal ainda não é, a rítmica ainda não é apoiada. Pois ia perguntar isso, como é que as pessoas veem, como é que se olha ainda para esta modalidade? É tudo muito dentro ainda do mundo da rítmica, ainda não há muito fora, não há apoios, por exemplo, como ao futebol. O futebol claro. É muito divulgado, a rítmica e a maior parte das ginásticas não é divulgada o suficiente para termos esses apoios. Esses apoios, exatamente o que está mal e o que deveria ter sido, o que deveria ser neste caso, todas as áreas desportivas e todas as modalidades deveriam, sem dúvida, ser apoiadas. Quer dizer que neste caso os pais muitas vezes são o vosso apoio. Sim, sem dúvida. É, não é? Por exemplo, os teus pais, a tua mãe acompanha-te para todo o lado, cada vez que tu vais em competições? Sim, a minha mãe, quando eu comecei, era a minha mãe que comprava os fatos, ainda os aparelhos, tudo. Nós ainda não conseguimos ter um apoio, mesmo a nível da federação. Pronto, temos apoio em algumas coisas, mas não é em tudo. 100% ainda não. E como é que é a história dos fatos? São vocês que têm muitas vezes que comprar? Que tipo de fatos é que utilizam? Se são fatos sempre diferentes, nunca podem repetir? Uma ginasta costuma ter no mínimo 4 fatos, um para cada aparelho. Este ano nós temos tido um apoio da Federação, que está-nos a patrocinar os fatos, mas quem não é da seleção e... Quem tem os seus clubes, por exemplo, nos vários pontos do país. É tudo os pais. Os atletas é que têm que comprar. Isso ainda sai dispendioso, não sai? Sim. Sai dispendioso porque cada fato é feito com uma certa medida e a pessoa exige isto e aquilo tem feito, exatamente. Sim. É dispendioso. Mais ou menos quanto é que pode custar um fato desses? Depende também dos materiais, mas para termos uma ideia. Este que eu tenho vestido anda à volta de 200 euros. A sério? 150, 200. Bem caro. E o que é que difere de fato para fato? Corte, difere qualidade, brilhantes, pode ter mais ou menos brilhantes. E no uso de cada aparelho, os fatos também são diferentes ou o que é que difere de fato para fato? Se utilizas, por exemplo, o arco ou a fita, a bola? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu supostamente tenho 4 fatos para cada aparelho. Tenho para arco, nós tentamos conjugar o fato com a música e com o exercício. Por exemplo, em arco tenho um tango, o meu fato é mais em tons de vermelho. Para a bola tenho um fado assim mais forte, é assim roxo, depois vai consoante. Mas vocês é que escolhem ou existem padrões para isso também, ou vocês é que, juntamente com a equipa, não é? Juntamente com quem faz os fatos, damos as nossas ideias e aprovamos o resultado final. E como é que são os critérios do júri quando vocês estão em competição? O que é que eles apreciam mais ou o que é que eles avaliam para vos classificar? Nós temos... Agora o código mudou, este ciclo olímpico, este ciclo de 4 anos, mudou. Há 4 júris para dificuldade, que há dificuldades corporais, é aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Passos rítmicos, que são os passos de dança,
nós temos nossos exercícios, depois temos o trabalho de aparelho, que é, por exemplo, os lançamentos, aqueles trabalhos de aparelho que nós fazemos. Depois há o júri de execução, que é como se faz, por exemplo, esticar um pé, esticar os braços, esticar os joelhos, juntar, e depois há a parte artística, que a ginasta tem que ter, por exemplo, com um fado, por exemplo, tem que fazer uma determinada expressão, com um tango tem que fazer outra determinada expressão. Que giro, que giro. É engraçado porque nós temos, muitas vezes, quando estamos a ver estas provas e estamos a ver, sobretudo, a vossa performance, se assim podemos dizer, é engraçado que para nós está tudo bem, e foi bonitamente de percebermos que uma bola cai ou que um arco caiu, mas a atleta, neste caso, a ginasta, vai lá e com uma elegância consegue pegar no arco, e para nós está brilhante, mas e depois há ali pequenos pormenores, que, como disseste muito bem, Laura, cada júri avalia determinada performance, não é? E isso não vos deixa nervosas quando vão fazer os exercícios ou atuarem? Sim, há sempre aquele nervosinho de falhar ou de algo correr mal. Entra-se muito nervosa, às vezes, para dentro do... Sim, não muito, porque eu acho que cada ginasta deve confiar no seu trabalho. Mas também entrar muito confiante não é muito bom, porque vamos a pensar que vamos conseguir e pode acontecer algum azar. É sempre bom entrar com um nervosinho para estarmos com a atenção máxima. Pois, sentido de responsabilidade, não é? Sim. Sempre, tem que ser muito responsável. Olha, eu convidava-te agora para fazeres um pequeno excerto e queria que tu explicasses o que é que nós vamos ver. Portanto, vamos assistir a uma performance no nosso praticável. Nós temos um praticável também. Eu disponibilizo muito a nossa sala de estar. Às vezes vem cá bandas a casa. Hoje vamos fazer aqui ginástica em casa. Mas explica-nos, Maria, o que é que nós vamos ver então, ou assistir. Eu vou fazer um bocadinho muito resumido do meu exercício de bola, porque aqui também não dá para fazer parte de lançamentos e saltos. Claro, o espaço é limitado, não é? O espaço é muito pequeno. Então, e vamos ver? Sim. Então, olha, podes deixar aqui o microfone e eu agora faço o júri. O júri, podes levar a bola, está à vontade. Pois, convém fazer um pequeno aquecimento. Estás à vontade como se estivesse exatamente num grande pavilhão. E depois a classificação do júri. FIA point, FIA 6, FIA 9. E a pontuação exatamente... Quais são as pontuações, Laura? Ajuda-me nisto. Vai de 0 a 20. De 0 a 20? Maravilha. Então vamos dar a nota máxima à Maria, que está connosco, e vai fazer então uma performance. Venha de lá a música. Aliás, deixem-me só dizer que a música é um tema da Vânia Fernandes, Senhora do Mar, Vânia Fernandes, que foi exatamente uma das canções que também teve representada no Eurofestival. Vamos à música. Senhora do Mar, a tua voz me tendes caída. Quem vem tirar meia da vida e da paz desta mesa, desta casa perdidas? Amor que é de ti. Ondas de mágoas gelaram o meu fogo no olhar. Senhora do Mar, sem sal, reza sem pão, deixai seu coração bater junto a mim. Bravo! Foi só um pequeno enxerto, portanto foi digamos assim, uma amostra daquilo que é uma verdadeira performance no praticável quando vocês estão em competição. Como é que correu? Micro, está aqui, tenho aqui. Estavas à procura do micro, fizeste muito bem. Como é que correu, Maria? Aqui correu bem, não é? Também não tenho muita coisa para fazer. Não, mas é mais ou menos isto, não é? Sim, obviamente fiz de uma forma mais à base responsável. da técnica corporal e da técnica de aparelho. Tentei mostrar um bocadinho, muito pequenino, do que é a rítmica. Mas é muito bonita. E nota-se que tens aí uma elegância fantástica. Tanto tu como a Laura, pena não vermos a Laura desta vez, não é? Fica para a próxima vez. Quanto tempo é que demora, digamos assim, uma prova, uma exibição? Um exercício é individual, porque na rítmica também há a parte do conjunto, que é um exercício feito com 5 ginastas.
individual é 1 minuto e meio para cada aparelho. E em conjunto são 2 minutos e meio. E vocês conseguem conciliar os estudos? Laura, estás em que ano? 11º. No 11º. Consegues conciliar exatamente os estudos com os treinos e as competições internacionais? Eu acho que no meu caso até consigo ainda conciliar, embora seja cada vez mais difícil com o avançar dos anos, mas ainda... Mas obviamente é a grande paixão, o vosso, digamos assim, o vosso exercício, o desporto está em primeiro lugar, mas também não deixem de estudar, hein? Atenção, não deixem de estudar porque isso é que é importante. Olha, o programa vive exatamente das chamadas dos telespectadores. Temos alguém que nos está a ver da Bélgica neste momento e tenho a Dona Maria ao telefone. Muito boa noite aí para a Bélgica. Bonsoir, Belgique. Boa Estou a ouvir muito mal, Zé Figueira. Boa noite, está-me a ouvir bem? Olá, como está? Ótimo, Tudo ótimo. bem? Olha, eu já tentei ligar a semana... Não estou a ouvir nada, não estou a ouvir nada. Olha, fale para mim, que nós estamos a ouvi-la aqui em estúdio, muito bem. Eu só queria dizer que a semana passada, tentei ligar várias vezes para desejar uma boa Páscoa a si e a toda a SIC. Obrigado. Queria mais uma vez felicitar a SIC e toda a produção. E antes de mais, o seu programa, eu não falho. Muito obrigado. Todos os dias eu vejo o seu programa. Muito obrigado. Ainda bem que podemos comunicar. E, além disso, eu queria felicitar mais uma vez a SIC, porque nós aqui pagamos para ver a SIC, hein? Pagamos e bastante. Mas para felicitar todos, a produção inclusive, pelos bons programas que têm Muito dado, obrigado. pelas boas novelas, que são super boas. Muito obrigado. De qualidade, realistas, bem realistas, e aquela série aquela série que não, ao sábado e domingo, Águia Negra, super bom. Muito obrigado. Bom. Eu adoro ouvir essas coisas. Olha, nós ficámos muito contentes também com essa sua... Muito boa, ao sábado e domingo. Muito obrigado, Dona Maria. Portanto, continue a dar os bons programas que têm dado até aqui, está bem? Muito obrigado. Para nós conseguirmos ver alguma coisa de bom. Olha, um beijinho enorme para si. Super bons. Um beijinho enorme para si, Dona Maria. Muito obrigado por ligar-nos diretamente da Bélgica aqui para o programa. Obviamente agradecer a todos e sobretudo agradecer à nossa equipa pelos programas que nós fazemos, e nós estamos aqui exatamente para isso. Com os nossos convidados, com os nossos músicos, divulgar a nossa cultura também por este mundo fora. Ainda continuamos a conversa, no entanto, eu aproveito para me despedir dos telespectadores que nos veem em Angola, Moçambique e África do Sul. Já a seguir podem acompanhar na SIC Internacional África o Gigabola. No programa de hoje o Paulo Garcia vai ter como companhia o treinador Litos Carvalhas. Portanto, não pode perder, fique bem, fique com a SIC Internacional. Vamos a isto. Despedimos-nos de África, mas continuamos ainda em direto para o mundo inteiro, o que é muito bom, sobretudo para divulgar aqui estas duas jovens. Olhem, falem-me exatamente do que é que se vai passar este fim de semana. Campeonatos, não é verdade? Apuramentos para os campeonatos internacionais em Portimão? Vai-se realizar no próximo fim de semana e o campeonato Taça do Mundo de Portimão, cá em Portugal. É este fim de semana a Taça do Mundo de Portimão? É de 11 a 12, 11 e 12, a Taça do Mundo. De maio. De maio. Sim. Exato. E este fim de semana há alguma preparação vossa para esses campeonatos, digamos assim, internacionais? Não. Este fim de semana é o Campeonato Nacional. Muito bem. Onde vão ser escolhidas, se calhar, algumas pessoas para estarem a representar... Sim. Porque Portugal vai levar 2 ginastas à Taça do Mundo de Portimão. E provavelmente vão ser escolhidas no Campeonato Nacional. A Taça do Mundo vai ser este ano cá em Portugal, pelos vistos, no Algarve, então? Sim. Portanto, o que é muito bom. Portanto, Sim. No próximo mês de maio, não é? Sim. Qual é, digamos assim, as expectativas das equipas portuguesas, das ginastas portuguesas? É alcançar o melhor resultado possível. Vamos dar o nosso melhor. As 2 ginastas que forem. E os atletas que vêm do estrangeiro, já sabem quais são? Já sabemos mais ou menos quais são os países inscritos. São 12 países inscritos. Ainda não temos a confirmação de quem vem, só estão ainda as inscrições por países. Mais tarde é que vêm
por ginasta. Por ginastas, olha, vocês ficam muito nervosas nesta altura, quando são as competições internacionais. Sim. Acredito que sim. O que é que tu vais fazer? Estás digamos, apurada para esses campeonatos internacionais também? Neste momento eu vou no próximo fim de semana, a partir do dia 26 até ao fim de semana, para Baku, mais outra ginasta, Tânia, fazer uma taça do mundo. Boa! E qual é, digamos, a expectativa? Positiva tem que Sim, ser. claro. Nós, quando vamos para estas coisas, vamos para ganhar. Ou melhor, vamos para fazer ótimos resultados. Já estiveste fora do país também a representar o nosso país, Maria? Sim, eu este ano já estive em Riga, num torneio internacional. Na Letónia? Sim. E em Pesaro, na Itália. Fim de semana passado. Sentes que as outras atletas, digamos assim, têm mais apoio, como disseste há pouco? Sentes isso, quando lá vais fora? É diferente dos outros países, por exemplo, de topo para Portugal, porque vou dar o exemplo da Rússia. Elas têm uma escola Sim. que conseguem conciliar melhor os estudos com a ginástica. Mas o leste sempre foi assim, já na própria antiga União Soviética, o Bloco de Leste era sempre as grandes ginastas que se apresentavam nos Jogos Olímpicos, não é? Sim. Há uma cultura muito própria. Sim. E sentes isso também ainda hoje? Sim. Medalhas, já trouxemos medalhas para casa ou não? De internacionais, só mesmo um bocado de Portugal. Nós tivemos agora um torneio internacional em Lisboa, foi em que mês? Em março. Em março. Que a Laura ficou em primeiro no all-around. Boa! E conseguimos ir as duas às finais. Eu ganhei 2 finais. E tu, Laura? Fiquei em terceiro na final de arco. Boa! Isso é muito bom, não é? Com um currículo palmarés, ainda és tão novinha, já tens digamos assim, Ela é palmarés de medalhas e de troféus, o que é maravilhoso. Vocês normalmente trabalham as duas em conjunto ou individual? Nós estamos na seleção nacional individual. E também E no há de clube? conjuntos. Nós, até ao ano passado, treinámos sempre no nosso clube. Com as nossas treinadoras, com a Sandra, com a Ana e com a Raquel. E este ano a Federação está a fazer um investimento com uma treinadora búlgara, da Arina, e nós este ano temos estado a treinar mais com ela para aperfeiçoar o que nos falta cá em Portugal. Muito bem. Olha, pergunta da Algibeira, mas que é sempre importante. Vocês ainda são muito novas, ainda temos aqui, digamos assim, orgulho nas nossas atletas, nas nossas ginastas que andam por este mundo fora e também cá em Portugal. Perspectivas para o futuro, projetos para o futuro, aquela coisa, o que é que vocês ambicionam mais? É assim, o sonho de qualquer ginasta é chegar aos Jogos Olímpicos. Mas eu acho que cada ano nós temos de ter um objetivo, um sonho, que é alcançar o melhor resultado num campeonato do mundo. E eu acho que é esse o nosso objetivo. E o teu geral. objetivo também? Deve ser o mesmo, mas já agora Sim. o teu grande objetivo É um dia seres reconhecida internacionalmente também. Sim. Mas nota-se que vocês têm jeito e têm garra para estas coisas, isso é que é o melhor. Olha, quero agradecer a vossa presença aqui no Alô Portugal. Muitas felicidades. Portanto, este fim de semana temos campeonato nacional, não é? Sim. Este fim de semana. Depois, em maio, no meio de maio, é que começam os campeonatos internacionais que vão decorrer este ano em Portimão, no Algarve. Sim. Oh, maravilha. Isto para quem chega, para os turistas, é maravilhoso. Felicidades, hein? Gostei muito de conversar convosco, com a Laura Salles e com a Maria Canilhas. Tivemos aqui até, inclusive, uma pequena demonstração. Felicidades para vocês. Muito obrigada. Venham mais vezes aqui dar notícias, que é isso que nós gostamos. Sim. Saber como é que estão a correr digamos assim, as exibições. Um grande beijinho para vocês e muito obrigado. Muito E agora obrigada. continuamos exatamente com o nosso programa.